Eu sou o Dr. Wagner Luiz Desidério, diretor clínico da CERMED. Estou com o Dr. Iris Rossi, infectologista da CERMED, infectologista do Hospital das Clínicas, professor da Faculdade de Medicina da UNAERJ e da Faculdade de Medicina da Estácio de Sá. Nós estamos aqui para tirar dúvidas sobre o coronavírus, com uma série de perguntas realizadas por nossos funcionários. Vamos lá, doutor Iris. Bom dia. Bom dia. Em caso de estado gripal, com tosse, sem falta de ar e sem febre, que cuidados deve-se ter em relação ao trabalho de casa? Trabalho e casa. A nova diretriz do Ministério orienta que todas as pessoas com sintoma respiratório devam permanecer em casa. E seus comunicantes também devam fazer o mesmo, inclusive com orientação para atestado médico, se for necessário. Funcionários que trabalham no setor administrativo, por precaução, deveriam trabalhar de máscara? Não, essa orientação de uso de máscara só é válida para atendimento a pacientes sintomáticos. Pessoas que não trabalham no atendimento assintomáticos não devem usar máscara. A prioridade para essas pessoas é a higienização das mãos, seja com álcool gel ou com sabão. Doutor Iris, como devemos proceder na manipulação de papéis advindos de ambientes hospitalares, de empresas, de pacientes e demais pessoas para evitar a contaminação? Qualquer superfície inanimada pode portar o vírus. E tem-se provado que essas superfícies permitem que o vírus, por exemplo, em papel, sobreviva até 3 dias. Portanto, a limpeza e higienização das mãos é fundamental. Lave as mãos quantas vezes for necessário, aplique álcool gel quantas vezes for necessário. Segundo matéria divulgada, a OMS volta atrás e diz que não tem recomendação contra o ibuprofeno no tratamento do coronavírus. A informação procede? Quando se fala de coronavírus, tudo é novidade. Então, o caso do ibuprofeno ainda permanece sob dúvida. Embora a OMS tenha voltado atrás com essa recomendação, a recomendação nacional é de não usá-lo. Como existem substitutos, não devemos dar preferência ao ibuprofeno. A água oxigenada diluída em água tem a mesma eficácia do álcool gel? De maneira nenhuma. A água oxigenada é indicada ao combate a bactérias. Vírus não são afetados e não há indicação para o uso de água oxigenada quando se trabalha com vírus. Fazer gargarejo com água e sal protege as amígdalas, doutor Iris? Não, também não há essa indicação. O que se orienta é que se você mantenha a sua higiene oral adequada e o uso de enxaguatórios bocais podem contribuir para você diminuir a colonização bacteriana. Porém, não existe efeitos contra o vírus. Doutor Iris, quantas vezes o vírus que causa a Covid-19 pode ser contraído? Os estudos atuais mostram que esse vírus especificamente produz imunidade definitiva, ou seja, contraído uma vez, essa pessoa fica imunizada para o resto da vida. Só uma pergunta, diferente da dengue? Diferente da dengue, que tem 4 sorotipos diferentes causadores de infecção. Qual a medicação indicada para pessoas que têm os sintomas e precisa ficar em quarentena? A dipirona continua sendo a melhor escolha. Paracetamol para pessoas que têm algum tipo de intolerância. Sabão higieniza móveis ou somente o álcool? Pode ser higienizado tanto com sabão, quanto detergente, quanto hipoclorito. O álcool poderia ser reservado para a higienização das mãos, pois mostra-se muito mais prático na adesão às medidas de higiene. E o coronavírus, ele pode ser transmitido de humanos para animais? Até hoje, existe um relato de isolamento de coronavírus de um animal. Porém, veja, não como o professor Benedito, que é um dos maiores virologistas do Brasil, sempre diz na UHC, isolar o vírus não significa que você esteja doente.
Eu posso coletar material de uma superfície e o exame vir positivo, porque o vírus está lá. A mesma coisa em relação ao animal. Se alguém tem contato próximo com o animal, gotículas dessa pessoa poderiam estar impregnando o animal. E na hora que eu faço o exame, deu positivo o exame, mas o cachorro não está doente. Em caso de gestantes que trabalham com atendimento médico, qual a melhor orientação? É aconselhável o isolamento? As gestantes pertencem a um grupo de altíssimo risco para desenvolvimento de formas graves da Covid. Portanto, gestantes têm que ser afastadas do atendimento de pacientes. Pode haver uma troca de função? Sem dúvida, essas gestantes poderiam ser orientadas a trabalhar com serviços internos, burocráticos, e não ao atendimento direto a pessoas. O risco de contaminação varia de acordo com a idade? O risco de contaminação não. O que varia é o risco de desenvolvimento de formas graves. Portanto, pessoas que pertencem aos extremos de idade, ou seja, crianças abaixo de 2 anos e idosos acima de 60 anos, têm risco de maior desenvolver de forma grave e não de contrair. A chance de contrair a doença é a mesma em todas as faixas etárias. Qual proteção deve ser utilizada na limpeza de secreções, doutor Iris? Os funcionários envolvidos na limpeza de secreções devem usar máscara cirúrgica, avental descartável, luvas, gorro e óculos de proteção individual. E limpeza comum, onde não existe secreções? A limpeza de áreas concorrentes deve ser mantida com a rotina normal de atendimento de qualquer serviço. A limpeza destinada às áreas em que foram, aos consultórios em que foram atendidos os pacientes, é que deve ser feita com toda a paramentação. Devemos deixar o ar-condicionado desligado? A questão de ligar o ar-condicionado ou não é uma opção. Porém, o que se reforça é que é o seguinte: deve haver uma troca de ar com o ambiente externo. Então, se o ar-condicionado estiver no modo de ventilação, mas houver uma forma, por exemplo, deixar janelas abertas, de manter a troca de ar, ele pode ser mantido. Qual a orientação sobre limpeza dos equipamentos utilizados pelos médicos? Estetoscópio, sonar, aparelho de pressão. O que se sabe é que o vírus é muito resistente se você deixar ele em condições ambientes. Porém, ele é muito sensível a diversos tipos de forma de higienização. Por exemplo, eu poderia limpá-los com sabão, poderia limpá-los com detergente, eu poderia limpá-los com hipoclorito, eu poderia limpá-los com álcool 70%. No caso da Sermed, a gente usa o quaternato de amônio, que também é validado para a limpeza de superfícies de equipamentos médicos. Doutor Iris, qual a diferença entre a Covid-19 e o H1N1? Ao que parece, a Covid-19 é muito mais transmissível. Então, em relação ao H1N1, o que vemos é o seguinte: as formas graves acontecem em ambos os tipos de doença. Porém, o que temos de diferente é que no caso da influenza, que é a causadora do H1N1, nós temos algum tipo de imunidade de rebanho, ou seja, é uma doença antiga que recorre há muitos séculos conosco. Porém, esse vírus, que é o SARS, que é causador da Covid, é extremamente novo. Ou seja, não existem pessoas que sejam imunes contra ele, porque tenham tido doença no passado. Então, praticamente 100% da população mundial é sensível a contrair a doença. E por isso, essa doença é facilmente transmissível, porque tem muitas pessoas que contraem a doença e passam para frente essa doença. Para tirarmos fake news, existe vacina? Atualmente não há vacina padronizada contra o SARS-CoV. Atualmente só temos vacinas contra a influenza, que causa a gripe sazonal de todos os anos, que inclusive a campanha de vacinação começa nesse dia 23/3. Então, qual é a função de se vacinar? A função de vacinar é porque tudo que nós não queremos é que a pessoa contraia os dois vírus, que ela tenha o H1N1 e o SARS-CoV junto, que poderia trazer condições bastante trágicas do ponto de vista da população. Então, não há vacina atualmente, agora em 2020,
padronizada por SARS-CoV. Talvez em 2021 ela esteja licenciada para uso. Lembrando que a campanha de vacinação começa hoje, com idosos. Quais as chances que temos de adquirir os vírus no tempo que o paciente se encontra dentro da unidade? Sabemos que algumas condições são necessárias para a transmissão do vírus. Quais são elas? Primeiro, contato em ambiente fechado de pelo menos 15 minutos a uma distância inferior a 2 metros. Portanto, se mantivermos uma distância razoável de 2 metros com separação social entre as pessoas, já temos uma medida de segurança. E a outra medida, que é a mais eficaz, a mais indicada, é identificar o sintomático respiratório, colocando nele máscara cirúrgica durante enquanto o momento que aguarda para ser atendido e priorizando o atendimento a essas pessoas sintomáticas. Elas devem ser atendidas primeiro, devem ser atendidas em ambiente exclusivo e liberadas do atendimento o mais rápido possível, caso não haja indicação de internação. Ou seja, o que já estamos fazendo aqui há praticamente 10 dias. Sim, se conforme as nossas reuniões, e nós estamos fazendo um plano de contingência próprio do nosso serviço, a orientação é que a pessoa use essa máscara e seja triado por uma equipe especializada que possa reconhecer os casos sintomáticos antes que ele adentre a sala de espera. Doutor Iris, por que não podemos usar álcool 70% líquido para a higienização dos balcões? Na verdade, podemos, só não devemos, porque o álcool 70 é muito mais útil para a utilização das mãos. Então, para higienizar balcão, sabemos que sabão, detergente, hipoclorito, qualquer outra coisa poderia ser usada. Na CERMED, nós temos a padronização do uso do quaternário de amônio, que já é padronizado há alguns anos aqui para nós. E tem uma ótima eficácia contra o vírus também. Então não há necessidade de usar o álcool 70. Guarde esse álcool 70 para a higienização das mãos e não dos móveis. Qual a idade do paciente com Covid-19 que pode ser assintomática? A maioria dos casos assintomáticos são daquelas pessoas jovens. Então crianças acima de 2 anos e jovens, adultos jovens até 50 anos de idade tendem a ser assintomáticos. E, por outro lado, podem carregar o vírus e em algumas situações de proximidade transmiti-lo. Então, as pessoas mais jovens também podem ser contaminadas, mas não manifestar a doença. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica se enquadram no grupo de risco? Na verdade, os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica há muito tempo não se enquadram no grupo de risco. Na verdade, as condições mórbidas que os levaram anteriormente à cirurgia bariátrica, se permanecerem, os predispõem a isso. Então, mesmo que o paciente tenha feito cirurgia bariátrica e permaneceu diabético, seria uma situação de muito risco. A pessoa que fez cirurgia cardíaca há pouco tempo e trabalha na área de saúde, deve tomar algum cuidado além do que já foi divulgado? Se a cirurgia for plenamente resolutiva, não. Porém, se a paciente permanece com cardiopatia estrutural, ou seja, se ela tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída, abaixo de 40%, 45% de fração de ejeção, essa pessoa deve ser afastada dos cuidados diretos a pacientes sintomáticos. Aqui a pessoa está perguntando, eu vou ampliar a pergunta, por quanto tempo o vírus fica no ar ou na superfície de um móvel? Bom, existe muita controvérsia em relação a isso. Inicialmente se falava que o vírus permanecia 1 hora no ar. Existem alguns estudos provando que ele pode chegar até 2 ou 3 horas, mas o consenso seria de 1 hora. Superfícies. Não se conhece muito bem o Covid-19 especificamente. Se conhece dos outros coronavírus. Então, sabe-se que ele pode durar até 4 dias em material poroso, por exemplo, madeira. Pode durar menos tempo se o material for liso, tipo metal, cobre. E um único estudo, mostrou que em determinadas superfícies, como o plástico, quando ele é muito poroso e irregular, pode chegar a 9 dias.
É possível, doutor Iris, que o coronavírus tenha sido criado em laboratório? Na verdade, não precisaria de um laboratório para criar isso. Aquelas condições do mercado de Wuhan já é um laboratório biológico para isso natural. O contato com animais portadores naturais do SARS-CoV já propicia toda essa condição natural. Então, na verdade, não haveria nem necessidade de criar em laboratório, porque as condições dos ambientes da China já seriam favoráveis para isso. O pico de contágio será nos próximos 15 dias, porém, os cuidados não devem ser prevenidos no mês todo de abril? Na verdade, os cuidados provavelmente vão ter que ser mantidos por aproximadamente 5 a 6 meses. O que se pretende agora é, na verdade, diminuir a transmissibilidade para achatar a curva e não barrar completamente a transmissão. Então, veja, o que se pretende agora é, com o isolamento social, que esses casos diminuam em quantidade, porque se eles acontecerem todos de uma vez, vai ser uma tragédia atender esses casos, vai morrer muito mais gente por causa do mau atendimento que o serviço de saúde vai ter que fazer, por causa da pressão que ele vai sofrer. Então, veja, o que estamos colocando com essa quarentena não é resolver o problema definitivamente. As medidas de cuidado se prevê que vão ter que ser instaladas provavelmente até agosto ou setembro. Então, veja, as medidas de prevenção não serão extintas nem substituídas por um longo período de tempo. O que vai mudar, com certeza, é a orientação de quarentena. E veja, esses 15 dias são uma previsão inicial. Existem países estendendo isso para 45 dias de quarentena, como a França, por exemplo. O pico de contágio é agora, mas por quanto tempo o coronavírus vai continuar a se transmitir, senhor? Provavelmente até agosto ou setembro. É verdade que o vírus não sobrevive a temperaturas mais altas? Tem um estudo que foi feito na China que mostrava o seguinte, que lugares onde a temperatura era mais fria tiveram transmissão maior. Então, na verdade, não foi que submeteu-se o vírus às temperaturas extremas e se provou que ele sobrevivia mais. Não, a conclusão que se chegou foi o seguinte, onde fazia mais frio, o vírus transmitia mais. Porém, veja, onde faz mais frio, as pessoas se aglomeram mais. Então, o que a nossa epidemia está mostrando é que isso não é verdadeiro, infelizmente para nós. É verdade que o vírus permanece um tempo na garganta e no nariz antes de se alojar no pulmão? Não. Se sim, tem alguma medida que possamos fazer para eliminar esse vírus nesse período? Isso não é verdade. O vírus ele vai se estender por toda a mucosa ao mesmo tempo. A diferença que o SARS-CoV está tendo é que a maioria dos coronavírus, que são outros tipos de coronavírus que nós conhecemos, eles não têm tanta atração pelas vias aéreas inferiores quanto o coronavírus. O coronavírus tem uma proteína que se liga à enzima conversora de angiotensina, que é uma porta de entrada para o pulmão das pessoas infectadas. Essa proteína se chama furina. A furina não é tão pronunciada nos outros tipos de coronavírus. Agora, nesse tipo, sim. Então, essa é a principal característica dessa epidemia. O coronavírus tem uma tendência, o coronavírus SARS-CoV-2 tem uma tendência maior a causar pneumonia do que os outros coronavírus, que normalmente só causam rinite e infecção de via aérea superior. Então, não. A infecção acontece ao mesmo tempo. Ela vai entrar em via aérea superior e inferior ao mesmo tempo. Então, não há nenhuma medida que eu possa fazer que seja satisfatória para eliminar da via superior e impedir que ele chegue na via inferior. O vírus se transmite pelas fezes, doutor? Existe esse risco. Existe receptor de angiotensina no pulmão, no rim e no intestino, principalmente. Então, acredite-se que pacientes que tenham diarreia durante os episódios de infecção pelo SARS-CoV estejam transmitindo também pelas fezes, o que acontece também com outros vírus. Então, veja, os vírus de transmissão interhumana podem sim transmitir pelas fezes.
Bom, eu gostaria aqui de agradecer como diretor da CERMED e amigo do Dr. Iris, a sua presença, tá? E gostaria que eles nos dessem alguns conselhos finais, rápidos e claros de preferência. Falando aqui, na CERMED nós somos uma grande família, uma empresa que, apesar de estar em constante expansão, tem um caráter bastante ainda local, familiar. Então, falando assim, do fundo do meu coração, nessas próximas 2 semanas, o importante não sair de casa não é porque vai se resolver o problema da infecção definitivamente, é porque nós queremos mitigar a transmissão do vírus. Ele não pode acontecer todo de uma vez. Eu falei em várias palestras que eu fiz que os dados do CDC mostram que 30% da população vai ser infectada por esse vírus. Ontem, o ministro da Saúde falou em níveis mais alarmantes ainda, ele falou em 50%, que a epidemia só vai acabar quando 50% da população for acometida, porque aí você tem imunidade. Portanto, se a gente ficar doente, todo mundo ao mesmo tempo, e nós especificamente da CERMED, que prestamos assistência à saúde, se nós adoecermos todos por falta de cuidado ou por outras atividades aleatórias do serviço de saúde, nós vamos ter muito problema, nós vamos perder qualidade, nós vamos perder eficácia e isso vai trazer problema não só para nossas empresas, mas nós corremos risco de perder pessoas que amamos. Então faça como as autoridades têm orientado. Não vá para a praia, não vá para o shopping, não faça nada que não seja essencial. Nós, profissionais de saúde, temos a obrigação de estar na linha de frente. Mas se adoecermos, nós vamos também aumentar a estatística. É motivo para pânico ou para responsabilidade? É motivo para atenção. Devemos estar de atenção em pleno alerta a todo momento. Então veja, esse dado que nós colocamos aqui, nós coçamos o olho, a boca, o nariz 26 vezes em 1 hora. É muito isso, pessoal. E fazemos isso de maneira inconsciente. Se a gente pudesse policiar em relação a isso, nós já damos um grande passo. Bom dia, muito obrigado pela transmissão. Os funcionários da CERMED agradecem isso, tá? E contamos com você. Contem comigo, o que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição.